Olá, povo brasileiro. Eu estou aqui para ler mais um capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. Eu vou ler a continuação do capítulo 12, que eu estava lá na frente da Câmara Municipal, mas lá era um local muito agitado, passava carro, passava pessoas falando, passava carro com som alto, moto com barulho de motor muito alto. Então o movimento lá muito grande, né? Os barulhos do ambiente atrapalhavam a leitura. Então eu escolhi agora o cemitério municipal de Resende, no Alto dos Passos, que aqui não tem barulho. Aqui os mortos não incomodam ninguém. Então os poucos barulhos que tem aqui são dos pedreiros reformando o túmulo, passarinho voando. Então é mais tranquilo aqui para leitura do que em outro lugar. Acho que os próximos vídeos eu vou fazer aqui dentro, porque aqui é um local tranquilo. E também eu acho que é um local ótimo para pensar na vida, para meditação, para leitura. Aqui o cemitério é um local bom para leitura. Então eu vou continuar a leitura do livro Autobiografia de um Yogi, capítulo 12. Eu parei de ler na página 133. Vou continuar a partir daqui, do ponto onde eu parei. O mestre não era solicitamente apegado a seu corpo, mas tinha cuidado com ele. O divino ressaltava ele. Manifesta-se adequadamente através da mente e corpo saudáveis. Desaprovava todos os extremos. A um discípulo que queria fazer um longo jejum em meu guru disse rindo: por que não atira um osso a um cão? A saúde de Sri Yukteswar era excelente, nunca o vi doente. Meu guru aprovava o jejum como método depurativo natural ideal, mas o discípulo em questão preocupava-se demais com o corpo. Sri Yukteswar esteve doente uma vez na Caxemira, quando eu me encontrava longe. Para demonstrar respeito por um costume mundano, permitia que seus estudantes consultassem médicos se o desejassem. Dizia: os médicos devem continuar com a sua missão de cura, através das leis de Deus aplicadas à matéria, mas louvava a superioridade da terapia mental, repetindo com frequência: a sabedoria é o maior depurativo. Dizia aos chelas: o corpo é um amigo traiçoeiro, deem-lhe o devido, nada mais. Dor e prazer são transitórios, suportem com calma todas as dualidades, tentando ao mesmo tempo colocar-se fora do alcance da influência delas. A imaginação é a porta pela qual entram tanto a enfermidade quanto a cura. Desacredite a realidade da doença, mesmo quando estiver doente. Um visitante ignorado baterá a retirada. O mestre tinha muitos médicos entre seus discípulos. Dizia-lhes: os que estudam fisiologia deveriam ir além e investigar a ciência da alma. Uma sutil estrutura espiritual se oculta atrás do mecanismo físico. Um corajoso médico, Charles Robert Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, escreveu: a metafísica ainda não é uma ciência oficialmente reconhecida, mas será. Em
Edimburgo, perante os fisiologistas, tive a oportunidade de afirmar que os 5 sentidos não são os únicos meios de conhecimento e que um fragmento da realidade às vezes chega à inteligência por outras vias. A raridade de um fato não é razão para negar sua existência. Se um estudo é difícil, será motivo para não empreendê-lo? Os que limitam a metafísica, a ciência oculta, sentirão tanta vergonha como os que desprezam a química, baseados no argumento de que a busca da pedra filosofal era ilusória. Quanto a princípios, há somente o de Lavoisier, Claude Bernard e Pasteur, o experimental. Sempre em toda parte, saudações, pois a nova ciência que vai modificar a direção do pensamento humano. Siri Yukteswar aconselhava seus discípulos a serem elos vivos entre as virtudes do Oriente e do Ocidente. Ele próprio, ativo como um ocidental em seus hábitos exteriores, era interiormente oriental em espiritualidade. Elogiava o progresso, os recursos e os processos higiênicos do Ocidente e os ideais religiosos que dão ao Oriente sua auréola secular. A disciplina não me fora desconhecida em casa. Papai era rígido e Ananta frequentemente severo. Mas o treinamento de Siri Yukteswar só poderia ser descrito como drástico, perfeccionista. Meu guru era hipercrítico de seus discípulos, fossem questões imprevistas, fosse nas mínimas sutilezas do comportamento normal. Boas maneiras sem sinceridade são como uma linda mulher morta, comentou em ocasião oportuna. Franqueza sem cortesia é como bisturi do cirurgião, eficiente, mas desagradável. Franqueza aliada à polidez é útil e admirável. Aparentemente, o mestre estava satisfeito com o meu progresso espiritual, pois raras vezes se referia a ele. Já em outros assuntos, meus ouvidos estavam acostumados à repreensão. Meus principais defeitos eram desatenção, incidência complacente em acessos de melancolia, inobservância de certas regras de etiqueta e ocasional falta de método. Observe como as atividades de seu pai, Bhagavati, são bem organizadas e equilibradas. Assinalava. Os 2 discípulos de Lahiri Mahasaya tinham se concentrado logo após minha primeira visita ao eremitério de Serampore. Papai e o mestre sentiam profunda admiração um pelo outro. Ambos haviam construído uma bela vida interior sobre alicerces de granito espiritual, indissolúveis ao longo das eras. De um transitório instrutor que tivera alguns anos antes, eu absorvera algumas lições erradas. Um Shela ensinara-me: não precisa se preocupar cansativamente com deveres mundanos. Quando eu negligenciara ou realizara descuidadamente minhas tarefas, não fora disciplinado. A natureza humana assimila facilmente esse tipo de instrução, sob a implacável autoridade do mestre. Contudo, logo me recobrei das desagradáveis ilusões da irresponsabilidade. Os que são bons demais para este mundo estão enfeitando algum outro, comentou Siri Yukteswar certo dia. Enquanto você respirar o ar livre da terra, tem a obrigação de prestar serviço agradecido. Só quem dominou completamente o estado de não respiração está livre dos imperativos cósmicos. Chamadi
significa superconsciência. E acrescentou secamente: não deixarei de lhe avisar quando você tiver atingido a perfeição final. Meu guru não podia ser subordinado, nem com amor. Não demonstrava qualquer indulgência com quem, como eu, voluntariamente se oferecera para ser seu discípulo. Se estávamos, o mestre e eu, cercados por discípulos ou por estranhos, ou se estávamos a sós, sua linguagem era sempre clara, categórica, contundente. Nenhum pequeno lapso de superficialidade ou incoerência escapa à sua reprimenda. Este tratamento aplanador do ego era duro de suportar, mas eu adotara a decisão irrevogável de permitir que Siri Yukteswar passasse a ferro todos os meus amassados psicológicos. Enquanto ele trabalhava nessa transformação titânica, muitas vezes estremeci sob o peso do seu martelo disciplinador. Se não gostar de minhas palavras, tem liberdade de partir a qualquer momento, assegurou meu mestre. Nada quero de você a não ser seu próprio aperfeiçoamento. Só fique aqui se isto lhe trouxer benefícios. Sou-lhe imensamente grato pelos golpes humilhantes que desferiu em mim a vaidade. Às vezes eu sentia que, metaforicamente, ele estava expondo e extraindo cada dente infeccionado em minha boca. Apenas com rudeza pode-se desalojar o sólido lastro do egocentrismo. Com a partida deste, o divino finalmente encontra um canal desobstruído, pois inutilmente procura infiltrar-se nos empedernidos corações do egoísmo. A intuição de Siri Yukteswar era penetrante, indiferente ao que alguém dizia. Comumente respondia aos seus pensamentos. As palavras que uma pessoa usa e os verdadeiros pensamentos por trás delas podem ter a distância dos dois polos. Usando de calma, dizia: tente sentir os pensamentos por trás da confusa verborragia humana. As revelações da percepção divina são quase sempre dolorosas aos ouvidos mundanos. O mestre não era popular entre os estudantes superficiais. Os sábios, sempre poucos em número, reverenciavam-no profundamente. Atrevo-me a dizer que Siri Yukteswar teria sido o mais procurado guru da Índia, se sua linguagem não tivesse sido tão franca e tão severa. Sou muito duro com os que buscam meu treinamento, admitiu para mim. Esta é a minha maneira, aceitem-na ou saiam. Eu nunca transijo, mas você será muito mais brando com os seus discípulos. Essa é a sua maneira de ser. Eu tento purificar apenas com o fogo da severidade que cauteriza além da tolerância média. A delicadeza do amor também é transformadora. Os métodos flexíveis e inflexíveis são igualmente eficientes, se aplicados com sabedoria, acrescentou. Você irá a países estrangeiros onde os bruscos ataques ao ego não são apreciados. Um instrutor não poderia divulgar a mensagem da Índia no Ocidente sem um amplo cabedal de paciência e de indulgência. Recuso-me a dizer quantas vezes na América lembrei-me das palavras do mestre. Embora a linguagem franca de meu guru impedira que ele tivesse muitos seguidores, durante sua permanência na Terra, seu espírito vive no mundo atual através do número sempre crescente de sinceros estudantes de seus ensinamentos. Guerreiros como Alexandre o Grande buscam a sabedoria do solo. Mestres como Siri Yukteswar conquistam
um domínio mais abrangente nas almas dos homens. Era costume do mestre salientar as faltas simples e sem importância de seus discípulos com ar de portentosa gravidade. Um dia meu pai visitou Serampore para apresentar seus cumprimentos a Sri Yukteswar e esperava muito provavelmente ouvir algumas palavras de louvor sobre mim. Ficou consternado quando ouviu um longo relato de minhas imperfeições. Correu a ver-me. Pelos comentários de seu guru, achei que você fosse um verdadeiro fracasso. Meu progenitor oscilava entre as lágrimas e o riso. O único motivo para o desagrado de Sri Yukteswar naquela ocasião, contra sua leve sugestão, eu estivera tentando converter certo homem à senda espiritual. Com indignada velocidade, procurei meu guru. Recebeu-me de olhos baixos, como se estivesse consciente de sua culpa. Foi a única vez que vi o divino leão humilde diante de mim. Um momento ímpar foi saboreado integralmente. Senhor, por que me julgou tão impiedosamente ante meu aturdido pai? Isso foi justo? Não o farei outra vez. O tom de Sri Yukteswar era de desculpas. No mesmo instante fiquei desarmado. Com que rapidez o grande homem admitiu um erro, embora nunca mais tivesse perturbado a paz de espírito de meu papai. O mestre continuou a dissecar-me implacavelmente onde e quando quisesse. Os novos discípulos com frequência uniam-se a Sri Yukteswar em extensas críticas aos outros. Sábios como guru, modelos de discernimento impecável, mas quem toma a ofensiva não deve apresentar-se indefeso. Os próprios estudantes críticos fugiam precipitadamente assim que o mestre em público disparava em direção a eles algumas flechas de sua aljava analítica. Doloridas fraquezas internas que se revoltam aos menores toques da censura são como partes doentes do corpo, recuando ao mais delicado contato. Eis o comentário divertido de Sri Yukteswar sobre os fugitivos. Muitos discípulos têm uma imagem pré-concebida do guru, pela qual julgam as palavras e os atos do mesmo. Tais pessoas se queixavam a miúde de que não entendiam Sri Yukteswar. Nem vocês entendem Deus, retruquei em certa ocasião. Se um santo fosse fácil de compreender, vocês seriam santos. Em meio a trilhões de mistérios, pode alguém, respirando em cada segundo o ar inexplicável, aventurar-se a pedir que a natureza insondável de um mestre seja entendida instantaneamente? Estudantes vinham e geralmente se iam. Os que ansiavam por um caminho fácil, o da benevolência imediata e do reconhecimento consolador de seus próprios méritos, não encontravam no eremitério. O mestre oferecia a seus discípulos abrigo e orientação para a eternidade. Mas muitos estudantes miseravelmente exigiam também um bálsamo para o ego. Eles partiam, preferindo em vez de humildade as incontáveis humilhações da vida. Os raios fulgurantes de Sri Yukteswar, a penetrante luz solar de sua sabedoria, eram fortes demais para as enfermidades espirituais de alguns deles. Iam procurar algum instrutor menor que lhes permitisse, sob a sombra da adulação, o inconsciente sono da ignorância. Durante os primeiros meses com o mestre, experimentei suscetibilidade e medo das suas reprimendas. Logo percebi que suas vivissecções verbais eram feitas apenas em pessoas que, como eu, tivessem pedido que as disciplinasse. Se entre as convulsões resultantes algum discípulo protestava, Sri Yukteswar, sem ofender, calava-se. Suas palavras nunca mostravam cólera, mas eram impessoais em sua sabedoria. As repreensões do mestre não se destinavam aos visitantes casuais.
Raramente fazia observações a propósito dos defeitos alheios, mesmo que fossem evidentes. Mas em relação aos estudantes que buscavam seu conselho, Siri Yukteswar sentia séria responsabilidade. Valente é, em verdade, o guru que aceita transformar o minério bruto da humanidade permeada de ego. A coragem de um santo tem raiz em sua compaixão pelos seres que Maya desnorteia, os cegos trôpegos do mundo. Depois que abandonei o ressentimento interno, houve marcante decréscimo em meus castigos. De modo sutil, o mestre derretia-se em relativa clemência. Com o tempo demoli todos os muros de racionalização e de reserva subconsciente. Ressaltou o rabino Israel H. Levinthal em uma conferência em Nova York. Nosso ser consciente e subconsciente é coroado pela superconsciência. Há muitos anos, o psicólogo inglês F. W. H. Myers sugeriu que, oculto nas profundezas de nosso ser, há um monte de lixo e uma arca de tesouro. Em contraste com a psicologia que centraliza todas as suas pesquisas no subconsciente da natureza humana, a nova psicologia do superconsciente focaliza sua atenção na arca do tesouro, a única região que pode explicar as grandes, altruístas e heróicas ações do homem. Com o tempo, demoli todos os muros de racionalização e de reserva subconsciente por trás dos quais a personalidade humana geralmente se escuda. A recompensa foi a harmonia fácil com o meu guru. Descobri que ele confiava nas pessoas, tinha consideração por elas e era silenciosamente amoroso. Contudo, não sendo dado a demonstrações, não pronunciava uma só palavra de afeto. Meu próprio temperamento é principalmente devocional. Foi desconcertante de início descobrir que meu guru, repleto de jnana, mas aparentemente seco de bhakti, expressava na maioria das vezes em termos de fria matemática espiritual. Jnana significa sabedoria e bhakti significa devoção. São duas das principais sendas para Deus. À medida, porém, que sintonizei com a sua natureza, descobri que não havia diminuição, mas sim aumento em minha aproximação devocional a Deus. Um mestre autorrealizado é inteiramente capaz de guiar seus vários discípulos pelos rumos mais adequados à tendência essencial de cada um. Verbalmente, meu relacionamento com Siri Yukteswar não era muito articulado, entretanto, possuía eloquência oculta. Frequentemente encontrei sua assinatura silenciosa em meus pensamentos, tornando inútil a linguagem oral. Silenciosamente, sentado ao seu lado, sentia suas dádivas derramando-se pacificamente sobre meu ser. A justiça imparcial do mestre foi notavelmente demonstrada durante as férias de verão do meu primeiro ano universitário. Aguardados com bastante antecipação, seriam os primeiros meses seguidos com o meu guru em Serampore. Você poderá tomar conta do eremitério. Siri Yukteswar ficou contente com minha chegada entusiástica. Seus deveres serão receber os hóspedes e supervisionar o trabalho dos outros discípulos. Kumar, um jovem de uma aldeia de Bengala Oriental, foi aceito uma quinzena mais tarde para receber treinamento no ashram. De inteligência notável, logo conquistou a afeição do mestre. Por
Por alguma razão insondável, Sri Yukteswar adotou a atitude de não criticar o novo residente. Mukunda, deixe que Kumar assuma seus deveres. Empregue seu tempo em varrer e cozinhar. O mestre deu estas instruções um mês após a permanência do jovem conosco. Elevado à liderança, Kumar exerceu mesquinha tirania doméstica. Em silencioso motim, os outros discípulos continuaram a me procurar para o aconselhamento diário. Esta situação persistiu durante 3 semanas. Então eu ouvi por acaso uma conversa entre o mestre e Kumar. Mukunda é impossível, dizia o jovem. O Senhor me fez supervisor, e apesar disso os outros se dirigem a ele e obedecem suas instruções. Mukunda é por isso que designei Mukunda para a cozinha e você para a sala de recepção, para que compreendesse que um líder digno do nome tem o desejo de servir e não de dominar. O tom seco na voz de Sri Yukteswar era novo para Kumar. Você quis a posição de Mukunda, mas não conseguiu mantê-la pelo mérito. Agora volte à sua ocupação anterior de ajudante de cozinheiro. Após este incidente, o mestre voltou a tratar Kumar com a diligência habitual. Quem pode decifrar o mistério da atração? Em Kumar, nosso guru descobriu uma fonte encantadora. Fonte, entretanto, que não fluía para os discípulos. Apesar de um novo estudante ser, obviamente, o favorito de Sri Yukteswar, não fiquei triste. Idiosincrasias pessoais, que até os mestres possuem, emprestam uma rica complexidade ao padrão da vida. Minha natureza raramente é governada por detalhes. Eu estava em Sri Yukteswar, um benefício mais alto que o louvor externo. Certo dia, Kumar falou comigo de modo venenoso. Fiquei profundamente ferido. Você tem a cabeça tão cheia de arrogância que está quase estourando. Acrescentei um aviso cuja verdade sentia intuitivamente. Se não os corrigir, algum dia vão lhe pedir que saia do ashram. Com uma risada sarcástica, Kumar repetiu meu comentário a nosso guru, que acabava de entrar na sala, esperando uma repreensão na íntegra. Retirei-me humildemente para um canto. Talvez Mukunda tenha razão. A resposta do mestre ao jovem veio com inusitada frieza. 1 ano mais tarde, Kumar fez uma visita à sua terra natal. Ignorou a silenciosa desaprovação de Sri Yukteswar, que jamais controlava de modo autoritário os passos dos seus discípulos. Quando o jovem regressou a Serampore, alguns meses depois, notava-se uma mudança desagradável. Desaparecera o altivo Kumar com a face serenamente brilhante. A nossa mente estava apenas um camponês vulgar que adquirira. À nossa frente estava apenas um camponês vulgar que adquirira, durante sua ausência, vários maus hábitos. O mestre chamou-me e, com o coração partido, abordou o fato de estar o jovem, agora desqualificado para a vida monástica no eremitério. Mukunda, deixarei a seu cargo dar instruções a Kumar para que abandone o eremitério amanhã. Não posso fazê-lo. Lágrimas assomavam aos olhos de Sri Yukteswar.
mas rapidamente se dominou. Este jovem nunca teria caído tanto se me tivesse escutado, em vez de sair daqui para misturar-se a companhias indesejáveis. Ele rejeitou minha proteção. O mundo desumano deve ser ainda seu guru. A partida de Kumar não me trouxe alegria. Com tristeza, perguntei-me como alguém com o poder de conquistar o amor de um mestre pudesse responder tão depressa às seduções mundanas. Os prazeres do vinho e do sexo estão enraizados no homem natural. Apreciá-los não requer nenhuma delicadeza de percepção. As atrações dos sentidos são comparáveis ao oleandro sempre verde, perfumado por flores rosadas. Cada parte da planta é venenosa. O homem, no estado de vigília, entrega-se a inúmeros esforços para usufruir dos prazeres sensuais. Quando todo o conjunto dos órgãos dos sentidos se cansa, ele esquece até o prazer que tem à mão e entrega-se ao sono para gozar de descanso em sua alma, sua verdadeira natureza. Escreveu Shankara, o grande vedantista. A bem-aventurança suprassensória é assim extremamente fácil de alcançar, sendo muito superior aos deleites dos sentidos que sempre terminam em desgosto. O país da cura está em nosso interior, radiante de felicidade que é procurada cegamente em milhares de direções externas. Vou fazer mais uma pausa aqui, porque o sol está quente. Eu vou procurar um local com sombra para fazer a leitura.